Olá, sou Juliana Garcia. Hoje nós vamos falar sobre direito e todas as suas vertentes. Estou recebendo hoje aqui o Jefferson Lopes, que é advogado, é também um querido conhecido, então o espaço é seu hoje para a gente bater um papo. Para falar, a gente vai tentar emendar nessas vertentes que andam muito paralelas entre direito e saúde mental, ou a falta da saúde mental, né, Jefferson? Sim. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí do teu currículo profissional, para quem hoje estiver te conhecendo, para a gente poder começar esse bate-papo. Tá certo. Bom, né, fico muito feliz de estar aqui com você hoje, né, para a gente poder trocar algumas ideias, né, referente à área que eu atuo, né, e na qual que eu sou apaixonado também, né. Bom, eu sou advogado há mais ou menos há uns 7 anos, né? Logo depois que me formei já comecei a exercer a advocacia, comecei a atividade, né, meio sozinho, juntamos com alguns colegas, montamos o escritório e acabei, né, tendo essa questão de estar trabalhando na advocacia. Né? Sou graduado aqui na faculdade, né, em Primavera do Leste mesmo, né, pela Unic, antiga Unic, né, agora a Anhanguera. E tenho a honra hoje de ser professor também lá, né? Dou aula de Direito Civil na faculdade. Sou pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, faço parte também da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB de Primavera do Leste, inclusive sou vice-presidente da comissão, né, nomeado há pouco tempo. E apesar de, né, ser professor na Direito Civil e pós-graduado, etc., tenho uma paixão muito grande pelo direito penal, né? A área que acho que é a mais interessante do direito, né? Aquela na qual a gente trata da liberdade, sobre acusações, sobre provas de veracidade ou não, né? Referente a cometimento de crimes, né? E, né, sou muito feliz com a atuação na área, e hoje eu digo que é mais na área criminal que eu atuo do que na área que, propriamente dito, eu tenho minha formação. É acessível. Né? O que te instigou tanto na área criminal? Porque eu tenho o pezinho, eu até brinco, né? Minha alma é meio mafiosa e acho que tem uma questão de genética. A psicopatologia é uma das coisas que eu realmente, é um assunto que me instiga. E eu sempre, até no outro podcast, conversei com a Regiane, a gente falou muito, eu falo sempre sobre essa vertente do lado mal, né, do ser humano. Sim. A gente lida, a gente sabe que a gente tem uns monstrinhos aí, né? Sim. Mas é uma linha muito tênue, né, entre entender onde começa uma coisa, termina outra. Certo. E dentro do direito tem essa vertente aí também, né? A área criminal, ela... Geralmente as pessoas olham meio de cabo de olho, assim, né? Rabo de olho. você defende ali o bandido, você defende a pessoa que cometeu o crime. Como é que é pra você isso? Essas críticas chegam até você também? Você se sente, assim, nesse limbo? E o que te instigou a gostar tanto dessa área? Então, na verdade, assim, o pessoal vê o advogado criminalista, né, como alguém que está ali talvez para apoiar o criminoso. E na verdade não é bem isso, né? O advogado criminal, ele está ali justamente para resguardar os direitos das pessoas, né? Os constituintes na Constituição Federal, né, os deputados federais, ao criarem as leis, né, e colocarem em uso para que nós apliquemos, eles deram diretrizes, né? E nós, enquanto profissionais, né, tanto os juízes, promotores, delegados, policiais, né, nós simplesmente estudamos a legalidade, estudamos a lei e tentamos fazer com que ela seja aplicada da melhor forma possível, né? Dentro desse contexto, Juliana, infelizmente nós vemos que existe o preconceito não só com o advogado criminalista, em sim com o próprio criminoso, né, entre aspas, porque eu digo assim, eu advogo na área criminal, mas não para criminosos habituais. E digo também que qualquer um de nós estamos passíveis de algum dia precisar de uma defesa criminal, né? Quem nunca saiu, tomou uma cervejinha e foi embora dirigindo? Quem nunca, às vezes, se envolveu em uma discussão mais acalorada e acabou saindo no braço com outra pessoa? Quem nunca, às vezes, precisou exercer de um direito de legítima defesa? Alguém tentou entrar na sua residência, alguém atentou contra a vida de algum familiar seu e foi necessário utilizar-se da força para você impedir certas circunstâncias, né? Então, eu digo que nós, advogados criminalistas, estamos defendendo ali os direitos das pessoas, né? Tal pessoa cometeu tal ato infracional. Bom, então essa pessoa será colocada à disposição da justiça, né, para que ela responda pelo ato que ela fez. Mas o advogado criminalista, ele vai criar histórias mirabolantes para tentar defender o cliente dele. Olha, nem todos, né? Eu digo que existem profissionais e profissionais.
né? Como qualquer um, né? Tanto como delegado, existem delegados e delegados, juízes, promotores, né? Policiais, né? Policiais que exercem a sua profissão ali de forma honrosa, corajosa, etc. E, infelizmente, existem também aqueles que acabam, muitas vezes, atravessando o outro lado da legalidade, né? Corrompidos pelo sistema. Infelizmente. E outro ponto também que a gente vê, que é muito peculiar, inclusive, né? Nos meus atendimentos ao longo desse tempo, eu, infelizmente, percebi que o preconceito, né? Ele ainda existe na sociedade, né? Eu até brinco, né, que infelizmente, brinco de uma forma muito trágica, né? Infelizmente, se você chega numa delegacia ou se você chega em qualquer situação e você é acusado, se você é preto ou pobre, ou se for os dois juntos, o princípio da presunção de inocência, geralmente ele não é tão bem aplicado a você. Geralmente existe sempre aquele negócio, será que não foi esse rapaz mesmo? Já se condena pelo julgamento prévio. Já. Então, assim, a gente percebe que às vezes é um pouco mais difícil lidar no atendimento com esse tipo de cliente. Diferente quando às vezes, alguém que tem uma situação financeira um pouco mais abastada e etc. Né? E assim, né, Juliana, envolve-se nessas circunstâncias muito você dar um apoio para o seu cliente, um apoio para a família do seu cliente, né? Existe ali um dever, né? E eu vejo isso como um dever de você ter uma certa empatia com os familiares, né? Por exemplo, uma pessoa que está presa, seja de forma justa ou injusta, né? Tem toda uma família por trás. Se é um pai de família, como que vai ser o sustento dessa família com o pai preso, né? Os filhos, como vão se sentir com a ausência do pai? Qual foi o crime que o pai cometeu? Então, assim, tudo isso é necessário a gente observar. Ter empatia tanto pela pessoa que está respondendo a um processo criminal, né? Nós não podemos julgá-lo criminoso, exceto se for alguém com condutas muitas vezes reincidentes. E também você tem que analisar a família, né? Que, inclusive, até brinco, né? A gente acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Porque você acaba fazendo todo esse acolhimento. E aí, na verdade, além do acolhimento, tem a tradução dessas questões que envolve o direito, né, Jefferson? Porque a gente estava falando antes, né? Você fala do preto e do pobre, e eu atendo mulheres, né? E eu atendo muitas mulheres que sofrem violência. Uma das coisas que faz a demora para se denunciar na delegacia é esse julgamento prévio, né? Porque quando a mulher ela chega também, e aí se for uma mulher pobre preta, então aí, né, lascou tudo. Mas o fato só de ser mulher, você chega lá, de cada 10 pacientes, 10 relatam isso, eu já fui julgada, né? Não me ouviram, eu sofri chacota, os traumas aumentam muito mais diante dessa exposição, né? E aí ter alguém junto, né? Seja um advogado, seja uma pessoa que fale por essa pessoa é muito importante, né? O acompanhamento, né? Esse acompanhamento com a família, com a própria vítima, né? Nós, advogados, nós não atendemos somente a pessoa que cometeu um crime. Muitas vezes nós estamos ali também para dar um apoio à família que foi vítima de um crime também, né? A gente tenta, né, auxiliar como assistente de acusação, apresentando provas, apresentando indícios para que possam ter linhas de raciocínio, investigação também. Então, né, existe ali um preconceito quanto à classe, né, de que advogado de porta de cadeia, advogado é tudo mentiroso, advogado está sempre ali para poder querer defender o cliente dele a qualquer custo. E eu sou muito feliz em dizer que eu contribuo para com a justiça. Eu contribuo para que o cliente responda pelo que ele fez, independente de quão bárbaro foi o crime dele, né? Até teve uma situação um pouco chata, né? Lamentável, inclusive. Esse ano teve um colega advogado que foi morto, né? Numa discussão que teve na rua. E logo após esse homicídio, entraram em contato comigo a família da pessoa que cometeu o homicídio, procurando alguém para que pudesse representá-lo, né, e fosse apresentá-lo na delegacia. Qual era o medo da família? Medo de alguma represália, né? Existia ali envolvimento do advogado com muitas pessoas da cidade, ele é uma pessoa muito querida, muito conhecida na cidade, né? E a gente sabe, né, que quando envolve uma família, do outro lado também tem a outra, né? Então toda a família do criminoso, né, no caso a pessoa que estava respondendo ali o processo ou que estava sendo acusado do crime, também ficou preocupado, né? De primeiro momento, eu tive um pouco de receio em pegar essa causa, pelo julgamento, né, dos próprios colegas. Poxa, como assim, né? Um advogado está defendendo o outro, né? Que um cara que matou um colega, né,
Inclusive, houve um comentário na delegacia de um policial: a classe de vocês é unida, hein? O cara mata um advogado, depois ele aparece com 3 advogados defendendo ele. Então, assim, ali naquele momento, né, eu deixei bem claro, inclusive para a imprensa e para as pessoas, que eu estava para garantir a segurança dele, que é algo que me foi solicitado e é um direito de todo mundo, né? Então, ainda mais eu fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos, não teria como negar isso ao meu cliente, né? E outro ponto, para que ele respondesse ao processo. Porque se ele fugisse da comarca, se ele fugisse da cidade, não seria mais um criminoso que estaria ali, uma pessoa que a justiça não conseguiria alcançar e dar o devido julgamento, né? Uma família de uma vítima ficaria ali até mesmo triste por não ter essa resposta do Estado, né? E nós, como advogados, apesar de eu não ser vinculado ao Estado, quando eu faço um juramento, né, quando eu vou receber minha carteirinha, de seguir a justiça, né? Então, quando a gente segue a justiça, a gente quer fazer o quê? Com que a justiça seja cumprida, né? E não indicar para o cliente, falar: olha, você fuja da comarca, né? Vamos inventar uma história. Tanto é que, nesse presente caso, eu não continuei, né, patrocinando a defesa do cliente, porque houve ali uma incongruência, né? Ele apresentou uma tese de defesa na qual eu não via uma possibilidade de ser plausível, e por isso acabei deixando a defesa dele. Mas eu sempre tento defender muito a advocacia e, na verdade, a justiça, né? Não digo que todos nós, né, e também não digo, estou aqui para falar que eu sou 100% certo nem nada, mas que é muito importante a gente colaborar para que o sistema judiciário, né, que a justiça em si, ele funcione de uma forma adequada, justa, para branco, para preto, para índio, para quem seja, entendeu? E, inclusive, você citou o exemplo, né, de algumas mulheres que você atende, e de fato, né, mulheres um pouco mais marginalizadas, que moram em periferias, acabam tendo um tratamento um pouco mais, mas será que essa aí não está realmente brigando com ele? Será que não deu motivo? Mas daqui a pouco vai voltar. Então, assim, o trabalho dos profissionais não é o pré-julgamento do que vai acontecer, e sim, qual foi o ato infracional? O que de fato aconteceu? Tem provas em relação a esse fato? Se tem provas em relação a esse fato, então vamos seguir a lei. O que a lei fala? Está dentro do prazo de prisão em flagrante? Então vamos fazer ali a busca do cidadão, conduzir à delegacia e ser colocado à disposição da justiça. Não existe ali uma prisão em flagrante, né? É necessário então uma produção de provas para que seja feita uma decretação de uma prisão preventiva. Tudo isso tem que ser feito em base da legalidade, né? Então, até mesmo em questões de vítimas, né, de violência sexual mesmo, existe uma lei hoje que ela dá os ditames de como deve ser feita a oitiva dessas vítimas, né? Por que foi necessário se criar uma lei para isso? Porque muitas vezes acabava acontecendo a própria violência institucional, né? A mulher chegava lá acusando uma pessoa, né, informando que foi vítima de uma conduta, um ato libidinoso ou até mesmo um estupro, né? E muitas vezes, mas vem cá, você não deu em cima, você não estava dando moral, como que você estava vestida? Então, assim, a pessoa acaba sendo violentada novamente, né? E foi criada essa lei justamente para que, né, já em questões de pessoas menor de idade, para que seja pré-determinado que a oitiva será feita por um profissional da área da saúde mental, né, assistentes sociais, o juiz fará a oitiva, para que não fique sendo revitimizada a pessoa, né? Então, assim, até a gente acaba empolgando, né, no assunto, porque de fato são muitas coisas, né? E a busca da justiça, a busca de fazer com que as coisas sejam cumpridas dentro da legalidade é a obrigação do advogado também, né? E eu tenho muito orgulho de ser advogado, sou muito feliz na profissão né? E é isso. Uma das questões, quando eu fui perita do fórum, né, foi que eu me incomodava muito enquanto psicóloga, são essas falhas dentro do sistema para a gente poder entender um pouco melhor a necessidade da gente parar, interromper o trauma, que é uma coisa que você falou, e o outro é de entender realmente como a gente pode reestruturar essa pessoa, cometer um delito, um crime dentro dessa sociedade, porque o que eu me incomoda é que isso não é feito, né? Tanto é que a gente tem agora essa polêmica das casas de custódia, né? Então, é o que você falou, qualquer pessoa pode precisar de um advogado, porque qualquer pessoa pode cometer um crime, né? Às vezes é um crime premeditado, e aí realmente a gente, né, tem ali uma outra parte, mas a gente se envolve muitas vezes em crimes. E a falta da saúde mental
é uma das coisas que favorece isso, Sim. né? Então eu tenho uma preocupação muito grande, minha classe também, com o uso de drogas. Então a gente tem percebido jovens que começam a usar drogas pesadas, né? Já na adolescência. Ele tem um déficit ele tem problemas de surtos, ele tem processos de esquizofrenia, transtornos mentais muito graves. A gente teve aqui na cidade também, né, uma médica que também foi agredida e uma agente de saúde que faleceu, vítima de um paciente psiquiátrico, né, em surto. Então, a gente precisa ampliar essa parte do criminal, porque uma hora ou outra você se vê envolvido ali e você pode estar envolvido. A pandemia, ela trouxe um déficit na saúde mental enorme. Então, aumentou o álcool, aumentou muito a violência doméstica, aumentou o uso de drogas, aumentou esses jovens que estão cada vez mais ansiosos e procurando fuga nisso. E o sistema, ele é muito falho para recuperação, o sistema penal, né? Depois que a pessoa é condenada, não há realmente, pelo contrário, há cada vez mais uma saúde mental debilitada e ele é reinserido na sociedade dessa forma, né? Então, quando eu trabalhei como perito, eu ficava indignada, porque você vê a pessoa ali, você vai fazer uma análise, né? Eu tinha que fazer a análise da pessoa, ou para ele ganhar um semiaberto, ou então para ajudar no processo, né? Poder traduzir para o juiz, para o promotor, o que era ali. E aí você começa a perceber que a partir do momento que a pessoa chegou dali para trás, né? Desde a infância dela, foi uma sequência de horrores, né? E que eu falo, gente, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre preservar a primeira infância, reestruturar a personalidade, porque na vida adulta, o que você chega ali tá, né, uma sequência de fatores, e geralmente pode precisar realmente e eu vejo essas falhas e me dá 10 mil, tanto é que eu não consegui ficar muito dentro do judiciário, né? Depois que eu fui mãe durante a minha gestação, eu falei que era um basta que eu tinha ali. Pra você, como é que você lida, porque aí a gente sabe, promotor, juiz, essa própria oitiva, né? Então às vezes você chega lá para acompanhar, você é acionado, você chega lá, você vê degringolando um monte de coisa errada que já foi feito dentro dos profissionais que eram para estar preparados para isso, né? Sim. Seja mulher, criança, qualquer... E como é que é para você como advogado lidar com essas falhas? Olha, na verdade, o importante para mim, né, e eu venho buscando cada vez mais, é a gente ter uma saúde mental cada vez melhor, né? Todos os profissionais que lidam com várias áreas, né, que passam por diversos estresses, nós, policiais, promotores, juízes, nós temos uma carga, né, um pouco caótica no nosso dia a dia, né? Lidamos com crimes, lidamos com problemas, então assim, nunca ninguém chega até o Poder Judiciário, não, vim aqui para uma situação simples. Geralmente é uma confusão, né? Uma confusão, é um crime, é uma discussão em relação a direitos ou não, né? Eu tenho direito a essa terra, não tenho direito a essa terra, né? E nessa meia discussão de direitos de terra, direito ou não ter direito de terra, houve ali uma agressão, houve ali uma questão do homicídio, alguma coisa envolvida. De fato, Juliana, a saúde mental, ela é importante para a gente lidar com tudo, né? Eu tento da melhor forma me blindar para que eu não siga, não me deixe abalar pelo caos dos outros, né? E tente ser ali aquela razão, a voz da razão no meio de toda a confusão. Bom, chego na delegacia e vejo uma situação na qual algum dos profissionais está um pouco desregulado, um pouco mais agressivo conosco ou com os clientes mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu vou entrar no mesmo jogo, eu vou entrar na mesma situação de discussão? Não, mas é direito do meu cliente, é o meu direito a tal coisa. Você chega lá e fala, não, amigo, calma, vamos conversar. O que o senhor precisa? Como que a gente pode resolver essa situação? Eu gostaria de ter acesso a tal coisa, eu gostaria que o meu cliente tivesse acesso a tais circunstâncias. Naquele momento, você passa a ser uma voz da razão, uma voz, um equilíbrio entre toda aquela confusão, né? Por quê? Os policiais também, coitados, eles se veem na situação na qual eles se sentem frustrados muitas vezes. Poxa, aquela pessoa reincidente novamente, sabe que aquela pessoa comete vários crimes e muitas vezes acaba se passando inocente pela falta de provas, né? E eles acabam ficando muito frustrados com isso. Então, quando você chega e você demonstra ali uma empatia, quando você chega e você demonstra ali uma serenidade, né, você acaba tendo as portas abertas, né? Então, eu sempre busquei isso, buscar ter esse equilíbrio, né, tanto na delegacia como no fórum, né, na promotoria, qualquer órgão público, né, e até mesmo em demandas particulares, né? Porque, digamos, de um lado, uma relação, né, você como atuou no fórum também, provavelmente fez laudos em relação à dissolução, né, de famílias, né, divórcios, processos de guarda, e etc, etc. Às vezes você para atender a mãe.
Aí a mãe fala que durante o convívio, né, do casal, ela apanhava, ela era humilhada, etc, etc. E por conta daquilo, quando ela se vê no judiciário, ela quer tentar, às vezes até mesmo, como se diz, arrancar o couro do marido. Uma vingança. Que ela é uma vingança, né, de forma legal. Às vezes ela quer, nossa, eu quero metade, eu não vou abrir mão. Se for para rachar o carro no meio, a gente vai cortar o carro no meio. E muitas vezes você não precisa disso. Você pode exigir o seu direito, receber o seu direito de uma forma técnica, de uma forma mais tranquila. Então, por isso que é importante, né, o profissional também ter esse equilíbrio. Porque o seu cliente, muitas vezes, não vai ter o equilíbrio. O seu cliente, às vezes, veio de uma depressão, veio de uma crise de ansiedade, veio de um processo ali com várias outras patologias, né? E você tem que tentar tratar da melhor forma ali com ele, né? E, da mesma forma, quando você vai lidar com outro colega advogado ou com outra parte. A outra parte te vê também ali como alguém que está do lado da parte contrária. Então, para você, naquele momento, você é um inimigo deles. E, na verdade, você tem que se mostrar o quê? Alguém que está disposto a resolver dentro da legalidade. Ah, tem uma dificuldade em entender qual é o direito de cada um, o que pode ser feito, mas a gente tem que chegar no meio termo, né? E uma coisa muito importante, né, é você sempre ter essa calma, né? Trabalhar a sua saúde mental. E assim, eu não tenho vergonha de falar que também tive meus problemas psicológicos, né? Foi necessário tratamento, inclusive você, minha psicóloga, né? E ao longo de alguns anos a gente vem trabalhando e a gente vem tentando evoluir. E quando a gente cuida da saúde mental, a gente cuida, a gente aceita certas circunstâncias, a gente acaba entendendo as outras pessoas. Você entende que às vezes a pessoa está agindo daquela forma porque aquela pessoa está um pouco desregulada. E aí você estando regulado mentalmente, né? Você acaba sabendo como agir. Acaba, né? Ocasionando uma redução de danos, Justamente. na verdade, né? Eu já precisei de advogados, né, na minha vida, e é bem isso. Essa questão de você estar muito magoado e ferido, e você precisa aprender a se poupar, e não é uma coisa que nos ensina, né? O advogado, muitas vezes, nos poupa muito estresse. Então, quando eu preciso falar, olha, né, eu não vou falar sobre isso, procure o advogado, o meu advogado vai entrar em contato, ou o meu advogado vai lá me representar para tentar um acordo, seja ele na área civil ou na criminal, isso reduz muito o estresse na gente, né? Porque se você pega as duas partes brigando, cada um com a sua verdade, cada um com o seu momento, mas vira uma briga de búfalo ali, né? Sim. E isso gera um estresse enorme, o que vai ficar retraumatizando a todo momento, né? Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa procurar o advogado no momento certo, né? Porque geralmente te procuram quando já está lá, só para você ir lá e agora eu preciso de alguém, né? Porque eu preciso de alguém que assine por mim, que me represente. Sim. Qual é o melhor momento para se procurar um advogado, Jefferson? Olha, eu digo assim, né, que o advogado ele tem que ser visto como um médico. Né? Na verdade, quando nós, né, surgimos com uma doença, nós procuramos o médico para o tratamento. E quando nós queremos fazer algum acompanhamento, existe um histórico na família de pressão alta, um histórico na família de questões cardíacas, etc, etc, nós fazemos o quê? Consultas preventivas. Bom, estou com risco de ter talvez algum problema. Estou para finalizar um negócio grande que talvez possa me ter um prejuízo financeiro grande caso não seja muito bem feito, preciso me resguardar em relação a um contrato feito, alguma coisa. O que eu falo? Falo, olha, procure um advogado. Procure o seu advogado de confiança, uma pessoa que você sabe que tem o conhecimento específico naquela área. Por exemplo, em relação a um contrato, vá num profissional que tem especialidade em contratos. Existe uma possibilidade de uma ação de responsabilidade civil, uma ação de indenização. Vá se consultar com o advogado antes de você fazer um mau acordo, antes de você entrar numa briga, né? Porque eu até brinco, né? Falar, pessoal, é muito mais barato quando o problema não está instaurado. Você vai pagar a consulta para o advogado, ele vai te orientar e você vai, às vezes, se livrar de um problema. Porque se você faz, vou pegar um contratinho da internet, vou fazer o contrato. Gente, um contrato, ele é como se fosse um crochê. Você vai costurando aquele contrato. O advogado, quando ele tem um conhecimento, ele acrescenta cláusulas do contrato sabendo o que significa cada uma delas, entendeu? E sabendo como se resguardar ou resguardar o seu cliente futuramente. Então, essa mística de mas não preciso de advogado agora. Muitas vezes você precisa sim, para uma consulta. Uma consulta, muitas vezes você precisa porque você não está emocionalmente bem para lidar com aquela situação. Né? Eu mesmo, enquanto advogado, quando me vi num problema pessoal, contratei um outro colega para que pudesse me representar. Por quê? Na situação, os ânimos estavam exaltados.
Então, eu, enquanto parte, e a outra parte, estávamos com os ânimos exaltados. Então, pensei, poxa, eu resolvo problemas, e agora não estou resolvendo o meu. Então, o que eu preciso fazer? Contratar um colega para resolver, para me ajudar a resolver. Eu falo muito para minhas pacientes que querem se separar ou precisam se separar, porque o medo faz com que elas nem pensem na separação, que elas acham que elas vão passar necessidade. Dentro de um divórcio, o medo que elas têm é passar essa fase mais precária. Sim. E a fantasia, aquilo que você não sabe, o cérebro cria, né? Que a neurose está ali. Todas as vezes que elas trazem isso, que eu falo, procura um advogado da área civil para perguntar qual é o meu direito, né? Olha, às vezes elas não sabem nem dentro do contrato do casamento que ela assinou o que ela tem direito, né? Porque aquela coisa, eu não trabalho, eu tenho direito à pensão? Não tenho. Mas ele não vai pagar a pensão para meus filhos. Geralmente o marido abusador, ele permeia muito medo, né? Então, você vai passar fome, eu vou arrancar os filhos de você vai perder a guarda dos filhos, eu vou te prejudicar, você vai ter que ir embora da cidade. Isso, assim, são frases que a gente escuta à riveria. Sim. E ela passa a acreditar nisso mesmo, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Quando os outros advogados vão orientar, até o direito de pensão, se essa mulher abandonou ou abdicou de alguma coisa, né? Dependendo do contrato civil, a pensão dos filhos, o que tem direito e o que não tem. E a partir do momento que elas têm essa informação, a ansiedade vai para quase zero, né? E elas se sentem muito mais fortalecidas para planejar o que elas vão fazer da vida dela, né? Então, é muito fundamental o antes, né? Então, os advogados, o escritório está ali para isso, né, Jeff? Você pode ir lá e só fazer uma orientação e não necessariamente ter que apagar o fogo, né? Representar num processo, né? Na verdade, assim, muitas mulheres, às vezes, né? Até uma área que eu não costumo atuar tanto, mas já atuei, né? Ainda se for preciso, acabo atuando. Mas as mulheres, muitas vezes, elas deixam as coisas irem, né, continuando, muitas vezes sofrem abuso dentro de casa, né, apanham, violentadas, sofrem violências psicológicas, né, financeira, né, e acabam achando que se sair de casa vão perder os direitos, né, existia aquela crença antiga, né, de que abandono do lar, ela abandonou o lar, não né? tenho direito a mais nada, vou ficar sem os meus filhos. Gente, o Código Civil, ele evoluiu como a sociedade evoluiu. Não existe mais essa questão de você sair de casa e você perder todos os seus direitos. Dependendo do regime de casamento, você é dona de metade de tudo aquilo. E vai de você, querer ou não, exigir a metade daquilo, ou você às vezes abrir mão de certas coisas justamente para evitar uma briga. Nós vemos ali o quê? Vários casais que começaram e não tinham nada. Mas eu só ficava em casa, só cuidava dos filhos e foi o meu marido que foi para a fazenda abrir mato e hoje a gente tem uma condição boa porque ele mais que trabalhou. Muitas vezes foi ele que plantou isso na cabeça dela. Enquanto ele estava trabalhando, ela estava fazendo o quê? Dando uma segurança dentro de casa para ele. Até para ele poder estar lá, tinha a contrapartida dela, né? Isso ele também. saía, tinha o café da manhã posto à mesa, ele não se preocupava com o cuidado com os filhos, não se preocupava em chegar em casa e ter que fazer comida, a comida já estava pronta, a roupa estava lavada, a casa estava limpa. A administração desse lar, né? A mulher, o que era uma gestora da família, Ela estava gerindo aquele lar, aquela família, enquanto o homem, por óbvio, ele estava trabalhando, fazendo as coisas que tinha que fazer, e não tem que desmerecer a parte do homem, Por isso que eu falo, às vezes, a mulher fala, não, olha, eu não quero 50% da fazenda, eu quero 25%, porque com isso eu já vivo muito bem, A opção dela, é um direito dela sobre isso. Mas, até hoje tem um Instagram, de uma colega advogada também, que é Legalmente Poderosa, que ela dá dicas de como as mulheres podem se prevenir em situações e evitar certos abusos. Então, a advocacia consultiva, essa preventiva, é de extrema importância, porque você não tem que procurar o advogado quando já deu o problema. Você tem que procurar antes de ter o problema. E, de preferência, profissionais que estejam interessados em ajudar, não simplesmente na parte financeira. Não só ganhar, Porque, infelizmente, Juliana, a gente sabe que o advogado ele é visto muitas vezes até mesmo como mercenário. A gente é visto que, mas você me cobra um valor muito alto para fazer tal coisa. De fato, existe a cobrança, Nós temos que receber, até porque nós... Ninguém paga conta por abraço, Justamente, É satisfatório você rebater uma injustiça, é satisfatório você ajudar uma pessoa a resolver o problema dela, é extremamente satisfatório. E isso, às vezes, vale muito mais do que o dinheiro que você vai receber com aquela demanda. Mas é necessário sim um recebimento, Porém, quando você procura um profissional que se importe
em resolver o seu problema, e não só no quanto você pode pagar e como você pode pagar, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, né? É igual quando a gente vai buscar um psicólogo, né? A gente busca um psicólogo que consiga nos entender, consiga nos ajudar, nos regular, né? E o advogado ele serve justamente para isso, né? Querendo ou não, nós somos aqueles que vão estar mais próximos do cliente. Nós vamos apresentar a demanda dele no judiciário, vamos apresentar ali, mas quem vai ali está sempre ouvindo, tem sempre aconselhando, somos nós, né? Então tem que ser alguém que tenha uma certa empatia, né? E tem que ter essa habilidade, né? Eu sempre falo, e aí não tem problema você consultar um advogado, e se você não se sentir seguro, você vai procurar outro advogado. É como médico, como qualquer outro profissional, você precisa estar seguro disso, né? E é muito engraçado, porque eu sempre falo assim, qual que é o preço que a tua paz, né? Para você ter tua paz. Porque o advogado é muitas vezes isso. Às vezes você precisa entender que você está querendo economizar numa coisa, mas você vai abrir mão, vai gastar com outras coisas depois, Sim. né? E ter isso muito claro é fundamental, né? Porque senão, eu falo isso muito para minhas pacientes, porque às vezes o medo realmente faz com que... O medo e essa dificuldade de saber até onde você pode ir, né? Porque dentro de uma... E é muito engraçado, porque a gente estava falando antes, né? O medo faz até você se entregar onde você não precisa se entregar, né? Então, se você está com a consciência tranquila, você, vou passar para essa blitz. Só que essa blitz te para. E aí você, de certa forma, se sente ali meio ou abusado ou constrangido. Como que a gente vai enfrentar uma situação dessa, né? A imigração, que eu te contei a história, né? As próprias mulheres. Então, a gente precisa saber dos nossos direitos realmente ali, por mais que você esteja inseguro, até onde eu posso ir. Se você não souber, você precisa de alguém que traduza isso, porque o advogado faz isso, que traduz pra gente o que a gente pode, o que a gente não pode, né? E aí eu costumo dizer que a paz também é a saúde mental é sempre a gente tentar não perder o réu primário. Né? Não perca o réu primário, porque não vai compensar. Então tem certas coisas que, será que compensa mesmo, né? Adoecer, ter todo esse estresse por conta de nada, né? Porque senão daqui a pouco lá na frente você vai se arrepender muito, né? Sim, eu digo que tudo é muito na técnica, né? Nós não podemos deixar as coisas ir simplesmente pela emoção. Né? O cliente que ele tem um devedor, né? Ele é credor de um débito, alguma coisa, ele fica muito chateado. Poxa vida, confiei naquele meu amigo, confiei naquele cliente me pagar. Se sente lesado, né? Se sente humilhado, lesado, traído, né? São sentimentos que de fato vêm ali na vida da pessoa, né? Em relação a isso. Só que você tem que aprender o quê? Leve o seu problema até o profissional e esse profissional vai tentar resolver de forma técnica. E, lembrando, né, que muitas vezes ele poderia ter evitado esse problema se ele tivesse se resguardado, se ele tivesse feito uma consulta antes. Né? Até aqui não é o nosso objetivo hoje, né, dar informações técnicas, mas, por exemplo, quantas compras e vendas de veículos são feitas diariamente? Várias. Né? Hoje, enquanto nós estamos aqui, deve ter gente fazendo transações de compra e venda de veículos, né, imóveis, etc, etc. Existe uma cláusula que você pode colocar quando você vende um veículo a prazo, que é uma cláusula de reserva de domínio, né? Na qual, enquanto a pessoa não te pagar não te pagar todo o valor, você continua sendo proprietário daquele veículo. E, consequentemente, se ela fica inadimplente, você consegue entrar com uma ação de busca e apreensão. Mas as pessoas não sabem que... Eu não sabia disso. Pois é. Mas as pessoas não sabem que, se não tiver essa cláusula no contrato, ela não pode, de imediato, recorrer a essa medida cautelar de busca e apreensão. Ela tem que entrar numa ação de execução do contrato. E acaba sendo um pouco mais moroso, existe o risco, né, de perda do objeto, de perda do veículo, etc, etc. Né? Então, assim, a consulta, você se consultar com um advogado, você fazer... mas eles vão me cobrar... Gente, é para você evitar um prejuízo maior. E, de fato, eu gostaria de fazer igual um médico, de viver somente de consultas. Porque eu atenderia ali, provavelmente, algumas pessoas por dia, receberia meus honorários e poderia ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, aquela ideia de que, não, eu vou pagar se eu ganhar e quando eu ganhar, isso já não existe mais. Né? Existe para nós uma tabela de honorários, etc, etc. E a gente tem que seguir aquela tabela. Né? Existe um valor mínimo. Algumas demandas a gente já tem que cobrar um pouco a mais, porque, de fato, dá um pouco mais de trabalho. Né? Mas eu vejo assim, né? A nossa profissão ela é vista de várias formas e vai depender do ponto de vista que a pessoa está. Né? Talvez para a família da pessoa acusada injustamente, nós somos a única esperança. Né? Por quê? Aconteceu até um caso recente, né, de um cliente meu, uma pessoa que nunca teve passagem nenhuma pela polícia, uma pessoa de 32 anos, jovem e tudo mais, tem 3 filhos, né? E ele
foi acusado, né, uma conversa, né, ele é separado da companheira, etc. Uma conversa meio estranha, né, que o filho dele, de 4 anos, falou que estava com a dor no bumbum, alguma coisa assim, e a ex-sogra suspeitou que tinha alguma coisa, foi na delegacia, fizeram um corpo de delito ali mais ou menos, e aí simplesmente foram buscar ele e prendeu, né? E aí, como que a gente prova uma circunstância dessa? Entendeu? E a gente volta naquela circunstância, preto e pobre, né? Dá-se o benefício da dúvida para ele? Se ele for preto e pobre, às vezes não. Quanto ao contrário, né? Quando você tem alguém da alta sociedade, fala assim, não vamos fazer isso, vamos com calma, porque isso pode repercutir até de forma ruim, como é que vai ser a vida dessa pessoa e tal. E a gente tem esse cuidado, esse zelo, né? E aí, o cliente, né, quando eu fui atender ele, falou para mim que outros advogados passaram para conversar com ele, mas ficavam duvidando da história dele, da veracidade dele. Depois ele contou que o menino dele, desde quando nasceu, ele sofria com um problema de se ressecado. Então, toda vez que ele ia fazer as necessidades, às vezes até sangrava. Tinha essas fissuras. Né? Tinha essas fissuras anais, né? Então, até você provar tudo isso, até você fazer um trabalho investigativo, né? Porque o advogado ele também tem ali uma resolução do Conselho Federal da OAB que ele pode atuar com investigação, inclusive contratar um detetive particular para auxiliar naquela investigação, né, referente a certos casos. E foi o que eu fiz, né? Eu, enquanto advogado, tomei todos os cuidados para que não fosse entendido como coação de testemunhas, nem nada, e fui tentar entender melhor o que era. E percebi que, na verdade, houve ali um exagero em relação a uma circunstância, que foi apresentado na polícia de uma forma que acabou agravando e simplesmente foram conduzir o rapaz e ficou preso, né, em suposto flagrante de delito por aquela prática. Bom, aí você me diz, né, você está atendendo uma pessoa acusada de ter estuprado o filho, né? Então, as pessoas que não conhecem o caso, que não entendem, já te veem como? Olha lá, advogado do abusador, olha lá, advogado de bandido. E aí, você conversando com a pessoa, você vê que poderia ser o seu irmão, que poderia ser o seu pai, que poderia ser você naquela circunstância. De que você poderia estar ali. Naquele caso, eu percebi que houve o quê? Houve um equívoco. Foram ali conversas desencontradas, não houve uma intenção de acusar injustamente, diretamente. Houve ali um desencontro de informações. Mas, né, o coitado era de classe desfavorecida, então vamos conduzir, né, porque vai que foi ele mesmo. E não usar o princípio da presunção de inocência. Olha, talvez não seja ele, vamos apurar. Né? Então você encarcera a pessoa para quê? Para ver se a pessoa confessa, saber se a pessoa fala alguma coisa para se entregar. Desestabiliza ali a pessoa. Né? É o trabalho de desestabilizar emocionalmente a pessoa para ver se a pessoa confessa uma coisa que ela não fez. Entendeu? E aí, me diz, beleza, né? Eu estou falando para vocês aqui, mas você falou que é bom, que tem que ter a consulta com o advogado, que existem os honorários, etc. Né? E quando é preto e pobre, é uma dificuldade, etc. De fato. Né? E muitas vezes, o que você tem que fazer? Você cobra o seu valor, você tem que cobrar. Mas você acaba tendo que confiar que aquela pessoa vai te pagar depois. Né? E foi o que aconteceu nessa situação. Fizemos um contrato, né? Ele me conseguiu um pouco do valor para que eu pudesse trabalhar no caso dele. E depois, né, que passaram 30 dias mais ou menos, consegui colocar em dúvida todas as acusações. Porque, na verdade, a dúvida tinha que ter sido desde o começo. Mas como já chegou umas acusações pesadas e, no meu ver, sem provas completas, eu tive que criar dúvidas naquelas acusações. Né? E fui até o juiz, não costumo fazer, mas fui até o juiz, conversei com o juiz, que é o famoso despachar com o juiz, né? Expliquei a situação, etc. E talvez, pela minha conduta ali na advocacia estar sempre eivada de seriedade, honestidade, o juiz falou que ia analisar. De fato, analisou. Não saí muito animado, porque ele não deu muita bola, mas, passado 2 dias, houve a decisão e foi colocado em liberdade o meu cliente. Nossa, mas e se foi ele? Olha, a princípio não tinha provas concretas se foi ele ou não foi ele. Existia ali o quê? Acusações. Né? E para todos nós tem o mesmo princípio. O princípio da presunção de inocência. O direito de se responder em liberdade. Poxa, o cara era primário, o cara nunca teve histórico nenhum de uma circunstância, muito menos de violência sexual.
né? Então não existia ali uma... Se apresentou por livre espontânea vontade, né? Sim, justamente. Ele se apresentou. Quando a polícia ligou para ele, falou, não, estou na minha casa. Né? Começou essa história, eu já estava querendo saber o que está acontecendo e também já estava querendo ir até a delegacia. Então os policiais simplesmente foram lá, buscaram ele, levaram ele até lá. Né? E aí, né, naquele momento, houve-se o entendimento de que ele poderia ficar preso. Mas aí também a gente conseguiu trabalhar em cima do processo e conseguir a liberdade dele também. Então, e não só, né, esse é um dos exemplos que a gente vê que existe, né, as injustiças. Né? Existe casos de pessoas que foram apontadas como autores de certos crimes, mas nem estavam na cidade. Né? Mas às vezes por já ter tido uma passagem, querem colocar em cima dela. Às vezes é né? a pessoa errada na hora errada, né? Justamente. E a oportunidade está ali, né? Que aí se encerra o processo logo. Justamente. E esse negócio do honorário é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas precisam entender que a gente não é uma orientaçãozinha, né? Às vezes as pessoas falam, você não pode dar um conselho? Não dou um conselho. A gente não joga abuso, a gente não lemente, né? Sim. O que você está fazendo ali já é o teu trabalho, você já está orientando a pessoa, né? O advogado é a mesma coisa, né? Sim. Porque senão, você pode me explicar um negocinho rapidinho? Isso não é em qualquer lugar, e não é, isso é um honorário, isso é realmente você ir lá e tirar as suas dúvidas, ser orientado, né? E isso custa, porque a gente ganha por hora, né? É uma hora trabalhada ali, como qualquer outro trabalho, né? Justamente. A gente não recebe com abraço, nem por troca de sal ainda, como nos tempos antigos, né, Jefferson? A gente, muitas vezes, né, e assim, infelizmente, em qualquer profissão, a gente acaba tomando uns calotes, né? Sim. Que a gente brinca, né? Tem um ditado um pouco meio tenebroso, né, mas fala, né, que passarinho só canta na gaiola. Né? Então a gente tenta sempre resguardar nossos honorários, uma parte boa deles antes. Porque muitos acham, mas você me tirou, você não demorou nem 10 dias para me tirar, né? Vou te pagar isso tudo, não. Poxa, mas se eu conseguir te tirar nesse prazo, é porque houve muito trabalho. Teve uma eficiência. Uma eficiência, né? E a gente vê o advogado ali, você vê ele ali de terno, vê ele bonitinho, vê ele andando de carro, você acha que é só aquilo. Você acha, ele ganha rios de dinheiro, ele não precisa. É o lado romântico, né? Que romantiza uma profissão, né? Justamente. E a estrutura dele, né? E outra, né? Eu hoje, né, tive que pedir para colegas, né? Contratar colegas advogados também para me auxiliar nas demandas, né? Então hoje eu tenho uma equipe, né? Eu tenho 2 advogadas que são funcionários do escritório que me ajudam nas demandas, né? Uma é mais na área civil, né? Que me ajuda na área de direito do consumidor e das demandas cíveis, contratuais, etc. E outra que me auxilia na parte do direito penal, né? Que eu percebia que alguns casos menores, né? Situações pequenas, uma embriaguez ao volante, um porte ilegal de arma de fogo, coisas que gente comum acaba cometendo, né? Nada de criminosos habituais. Estavam ficando sem atendimento porque eu não estava tendo tempo, né? Então eu precisei o quê? Contratar pessoas e busquei pessoas que tivessem as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, tentassem buscar dentro da seriedade, honestidade, né, o trabalho da advocacia. Né? Então, quando a gente deixa o advogado sem receber, a gente está deixando ele com compromisso para pagar funcionários, aluguel, estrutura, se bancar, né, porque ele teve que tirar o tempo dele, né, para poder trabalhar ali na causa da pessoa e até mesmo resolver o seu problema. Né? Mas assim, além desses pormenores, né, eu sou muito grato à profissão por me proporcionar muitas felicidades, por ser instrumento ali, muitas vezes, de justiça. Né? Eu vejo que eu não sou um dos mais destacados advogados na área criminal da cidade, mas me julgo uma pessoa muito honesta, né, dentro do meu trabalho. Então, toda vez que eu chego numa delegacia, chego no Ministério Público ou até mesmo no fórum, eu vejo com um tratamento mais manso, mais pacífico, mais sereno. Por quê? Porque não é o advogado que chega lá causando, que chega lá querendo implicar. Fala, não, vim aqui acompanhar meu cliente. Meu cliente está sendo acusado de tal situação, preciso que ele seja ouvido, preciso que os direitos dele sejam resguardados. Vocês, enquanto investigação, enquanto acusação, enquanto juiz, tem as normativas, né, que te asseguram a fazer o seu trabalho também, e concordo, né, uma vez escutei de um juiz, numa audiência, que o promotor ele começou a indagar demais a vítima, né, meio que tentando forçar a vítima a reconhecer o meu cliente. E eu sabia que o meu cliente não estava envolvido naquele roubo. Né, era um roubo, era uma situação muito grave. Né, e o meu cliente era o quê? Tatuado, né, uma pessoa... O estereótipo, né? E aí, quando houve essa tentativa meio maçante de, mas tem certeza? Eu
Fui, impugnei a pergunta, né? Até houve ali uma discussão um pouco mais acalorada, e o juiz falou assim, doutor, se acalma, né? Que o promotor está tentando aqui descobrir a verdade. Aí eu até comentei, falei assim, doutor, tudo bem, e está certinho ele, mas não existe aqui uma situação de tentar buscar uma verdade e correr o risco de ter uma injustiça, né? Então, assim, ele está tentando ver se de fato não é aquela pessoa, porque talvez ele ache que seja, né? Mas se a vítima já falou que não reconhece a pessoa, se colocou em dúvida, poxa, qual que é o princípio aplicado a isso aí? Não, da dúvida, né? Claro, o que é melhor? Você ter um inocente da cadeia, ou às vezes uma pessoa que é culpada, mas acaba sendo livre por, né? Por engano. E se for cliente meu, eu sempre pergunto, foi você? Ah, não foi. Tem certeza? Ah, foi. Tá. O que eu aconselho? Vamos confessar? Ah, doutor, mas, cara, tem provas, tem toda uma circunstância que leva a dizer que foi você que cometeu o crime. Você confessar, primeiro, você é réu primário, não é? Ah, sou. Você tem residência fixa, não tem? Tem. Tá, vamos se apresentar, responde o seu processo em liberdade, você evita uma prisão preventiva agora. Se você acha que você fez tal conduta, né, por algum motivo que justifica você ter cometido aquilo lá, se explica perante a justiça, né? Não vamos tentar criar caso, tentar criar subterfúgios, né, para você se... vamos tentar prescrever esse crime, vamos tentar você safar, fugir, safar. Não, vamos cumprir a justiça. Tem direito de você responder em liberdade. Você quer responder em liberdade? Estamos à disposição. E da mesma forma, se o cliente me fala que não quer, então eu agradeço e falo para ele. Então, a gente tem o direito de não representar essa pessoa. Justamente, né? A gente pode escolher quem a gente quer representar. Sim, é bem isso. Bom, falando só para eu pegar o gancho da romantização, as pessoas acham esse lado romântico do advogado, bem assim, né, o advogado de terno, né, tudo arrumado, bem vestido, bem sucedido lá no fórum fazendo umas audiências, parecem aquelas cenas de série americana, né? Mas não é isso que acontece a maior parte do tempo, né, gente? Então, se você pudesse deixar um recado para alguém que gosta do direito e que pensa em ser advogado, não pensando nesse lado épico aí do negócio, qual seria a sua mensagem para esses futuros advogados? Olha, para poder entrar nesse assunto, eu quero só voltar um pouco lá atrás e explicar um pouco sobre a minha origem, né? E dizer por que eu estou aqui hoje, né? Eu vim de uma família, pai e mãe que vieram de roça, né? Pessoas que eram pobres mesmo, que meu pai, coitado, perdeu a mãe muito cedo e teve que se virar muito cedo. Ele, com 17 anos, foi morar com um tio e trabalhava como carregador de garrafas numa empresa que fabricava refrigerante. E, para ele, a mudança de vida foi o quê? Entrar no exército e, posteriormente, entrar na polícia militar, né? A minha mãe também é a mesma coisa. Veio de famílias de pessoas de sítio, sitiantes. Começou a trabalhar como vendedora de roupas em loja. Depois começou como sacoleira, buscando roupa em São Paulo para poder vender. E logo depois ela fez concurso público e começou a trabalhar também, inclusive, no Poder Judiciário, né? Então, acho que eu não tinha como fugir muito da área, né? O pai policial e a mãe oficial de justiça depois. Mas, né, tendo em vista que o concurso público foi o quê? Foi o divisor de águas na vida deles, né? Eles, na minha idade, estavam basicamente perdidos. Meu pai já estava na polícia, mas na época a polícia pagava-se muito mal, então não tinha condição de ter nenhum carrinho velho para ele, eu andava a pé. Minha mãe também, quando entrou no serviço público, também entrou já com 30 anos de idade, e depois disso que ela começou a ter uma capacidade financeira de dar uma condição melhor, né, para mim, na época o meu irmão também. E toda a família, quem não entrou no serviço público, acabou tendo, né, uma vida na roça mesmo, com uma condição financeira bem difícil, né? Hoje, graças a Deus, meus pais vivem de uma forma digna, né? Porque eles sabem que o servidor público não enrica, né? Ele vive de uma forma mais digna. E qual que era a ideia deles para mim? Era o quê? Ser servidor público também, né? Então, eu, quando comecei a fazer direito, a ideia deles era o quê? Filho, estuda para concurso é melhor, olha, concurso da segurança, concurso é isso, concurso é aquilo. De fato, né? Tanto é por crescer vendo o exemplo deles, vendo a nossa família, achava que o concurso público era a melhor escolha para mim. Tanto é que tentei, fiz alguns concursos, fui aprovado em alguns também, muito bem colocado, só que o concurso não é tão bonito como a gente imagina, né? A gente estuda anos
e acaba colhendo frutos, às vezes, muito tardios. Né? A aprovação vem depois de vários anos de estudo, às vezes existe, igual no meu caso, ou né, houveram 2 aprovações, entretanto, não fui chamado, porque cadastro de reserva, porque, inclusive, em um concurso eu fiquei em segundo lugar e não fui chamado. Né? Então, tudo isso acaba te pesando, né, nas coisas. E começar a advogar foi pelo quê? Assim, gosto da área do direito, quero começar a advogar, porque eu também queria ganhar um dinheirinho, né? Porque é duro você ser estudante. Eu, na época, trabalhei fora, né? E acabei depois fazendo só estágio. Então, quando eu acabei a faculdade, nem estagiário e nem profissional. Eu não tinha emprego, né? Então, falei, vou tentar viver da advocacia. E aí, minha primeira proposta de emprego, trabalhar no escritório de advocacia para ganhar R$1.000 por mês. E aí você se vê com um balde de água fria na cabeça. Né? Você fala, poxa vida, eu estudei durante 5 anos, né? Fiz o exame da ordem, fui aprovado, vai me oferecerem R$1.000 por mês. E aí não aceitei, né? Fui depois, acabei abrindo um escritório próprio junto com outros colegas. Os primeiros meses foram difíceis mesmo, né? E não fazia nem R$500 por mês no começo, né? Só que, como eu já vinha de uma bagagem de estudo, porque minha família estuda para concurso, eu estudava para concurso, estudava para várias coisas. Então eu comecei a utilizar essa minha bagagem de estudo na advocacia e comecei a me destacar. Comecei a fazer ações um pouco maiores, comecei a atender todo mundo. E no começo você atende todo mundo. Você atende ali a pessoa para você ganhar um valorzinho só para você poder sobreviver. Você atende as pessoas ali para poder... Às vezes você atende meio de graça para você poder adquirir experiência, né? Ou então você atende sabendo que a pessoa às vezes não vai te pagar, né? E tudo isso acontece. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que têm a pretensão, talvez, de entrar na área jurídica, independente seja na advocacia ou qualquer outra, o estudo. Hoje, eu fico muito feliz de estar lecionando, porque acaba que eu estou sempre estudando para poder transmitir o conhecimento aos alunos. E isso me faz cada vez mais ficar afiado. No começo, o estudo me ajudou a me destacar. Depois, ao decorrer do tempo, correria e tudo mais, você acaba deixando um pouco o estudo de lado. E eu comecei a sentir falta. E agora, estudando, né, para poder dar aula, lecionar, eu acabo tendo mais praticidade, né, mais rapidez em resolver os problemas. E comentando sobre a vida glamurosa do advogado, futuros colegas, vocês vão ver que muitas vezes vocês vão em certos lugares para ganhar R$400, R$500, tá? E às vezes vai ser o que você vai fazer naquele mês de honorários. Mas com estudo, dedicação, seriedade, né, eu acho que não existe como dar errado. Eu acho que tudo que você faz com amor, com dedicação, seriedade, honestidade, propostas indecentes vão aparecer, né? A gente é tendencioso às vezes a ter oportunidades errôneas, né? Mas é uma escolha sua deitar sua cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade, né? Então, a dica que eu dou é sempre estudem, porque o advogado é visto às vezes como, já cansei de escutar, ele é um advogadinho, né? De mim nunca falaram muito, mas eu fazia questão de mostrar o quê? Não sou advogadozinho, eu sou um advogado, alguém com experiência e conhecimento, tal qual um promotor, um juiz, um defensor, um delegado. Só que para você bater no peito e ter isso, você precisa sentar, né, o bumbum na cadeira e se debruçar nos livros e ter argumentos. Para você defender os direitos dos seus clientes, nada melhor que você ter um bom embasamento. E isso leva tempo, né? É uma estrada, não é de um dia para o outro, né? Não é. Tem que plantar e esperar para colher. Justamente. E eu ainda estou esperando a colher, estou ainda plantando. A gente quer saber, deixar de ser guerreiro para ser, né? Isso aí. A gente vai ser... Os tempos bons vão chegar, né? Vocês já chegaram, né? Seja bem-vindo. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Espero que a gente possa ter ajudado todo mundo, né? Sim. E que você volte mais vezes aqui para trazer experiência em áreas mais específicas, vai virar um parceiro quase do PVA, né? Sim. Se você achou útil as informações que o Jefferson trouxe hoje, se você achou legal o nosso bate-papo, você pode se inscrever no canal para poder receber as informações, você pode compartilhar com pessoas que você acha que podem se beneficiar dessas informações e pode procurar o Jefferson também para qualquer consulta, né, Jefferson, orientação. Até o próximo episódio do PVA Entrevista.